Tudo pronto, amigos. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. E não se esqueça que eu estou com você. Quer interagir? Quer participar? Participe. Nosso WhatsApp é o 981701434. Meu amigo Rafael Quaresma. Tudo bem, Quaresma? Tudo bom, Douglas? Que alegria revê-lo aqui, participar do Hora Geral. Estamos a postos. Bom, o Rafael Quaresma é advogado, especialista em direito do consumidor e não é por nada não o quanto que ele é requisitado, né? O seu escritório sempre com um volume, né, de clientes, porque muitos estão preocupados com as novidades e principalmente estarmos ainda na pandemia. Eu me lembro, Rafael, que eu fiz uma das primeiras perguntas que eu fiz para você quando eu entrevistei, eu acho que lá atrás, se não me engano, quando eu estava no café da manhã da Rádio Saudade, olha só como faz tempo, eu fiz uma das perguntas que foi emblemática, eu vou até reprisá-la para o nosso público telespectador internauta. Vale a pena lutar pelo nosso direito, Rafael? Com certeza, Douglas. Olha, dá muito trabalho, não é fácil no Brasil, mas é necessário, não é? Nós temos na nossa sociedade uma desigualdade, uma desinformação bastante grande. Então, muitas pessoas acham que têm direitos que não possuem e desconhecem direitos que a lei garante a elas, né? Então, o papel do jurista, seja ele advogado, professor, é mesmo de conscientizar a população e de levar essa informação até os cidadãos. E isso, claro, a gente não faz sozinho, a gente precisa de uma união de esforços. Você, como comunicador, jornalista e aqui no Hora Geral, também faz isso. Afinal de contas, é prestação de serviço, Perfeito. Esta e outras matérias que você leva ao conhecimento do seu público. Vamos tentar fazer uma espécie de um ping-pong um pouco mais extenso, né? Jogadas um pouco mais prolongadas, para que dê tempo que você explique aos nossos amigos, porque tem muita coisa que eu quero que você nos oriente. Primeiro lugar, recentemente eu vi uma reportagem de um site dizendo que era do Serasa, para poder limpar o seu nome e que você bastava pagar uma única parcela, já tinha o seu nome totalmente limpo, uma dívida de uma senhora, olha só, uma dona de casa de R$700, então você paga 230 numa única vez, já tem o nome limpo, ela fez isso, pagou, não teve o nome limpo, por quê? Porque era um site falso, inclusive com um corpo das letras semelhante ao site do Serasa. Nesse caso, quem é o responsável? A pessoa que não verificou se era um site mesmo seguro ou o Serasa que deveria informar ou tirar de circulação, tirar do ar um site que tem as suas mesmas características, Rafael? Olha, Douglas, não há, infelizmente, uma fórmula mágica, que uma resposta que seja a solução padrão para todos os casos, não é? A gente diz sempre que a casuística, as particularidades, peculiaridades vão influenciar bastante na obtenção de uma resposta. Eu posso, em linhas gerais, te dizer o seguinte: primeiro, que há situações em que falta o mínimo de cuidado, o mínimo de atenção por parte do consumidor, e aí, portanto, a própria lei diz que a culpa exclusiva do consumidor exime, isenta de responsabilidade o fornecedor, prestador de serviço. Mas em outros casos, e pode ser esse, então, do Serasa, em bancos acontece bastante isso também, inclusive utilizando plataforma de WhatsApp, que nós temos a utilização da logomarca, dos nomes, enfim, e com a informação, conhecimento por parte do Serasa. Eu não vou falar desse caso do Serasa especificamente, porque eu não tenho nenhum caso concreto nesse sentido, mas de bancos, Douglas, que trabalham, né, o varejo ali, a concessão de crédito, às vezes a concessão indiscriminada de crédito, e que colocam na sua plataforma a possibilidade do consumidor verificar o boleto, emitir o boleto, habilitar o boleto para evitar uma fraude. Tudo isso é fraude. Não dá para você fechar os olhos e eximir o banco de responsabilidade. O banco que aceita correr esse risco pela facilidade que experimenta, precisa também arcar com estes ônus perante o consumidor. Por exemplo, recebi um e-mail da Receita Federal para atualizar os meus dados. Ponto 1. Ponto 2. Recebi um SMS da Caixa Econômica Federal também para atualizar o meu cadastro. Essas duas instituições, por exemplo, Receita e Caixa, por exemplo, elas têm esse tipo de serviço de pedir a regularização do cadastral do seu contribuinte ou correntista?
Olha, Douglas, a possibilidade de atualização de cadastro, ela existe, mas não por esse meio, não por essa forma, não é? Então, a questão do SMS, e-mail, não é? Ou consumidor ou destinatário, aqui, porque na Receita Federal nós nem temos uma relação de consumo, não é? Mas o contribuinte, todos nós precisamos estar atentos a isso. O que eu diria é o seguinte, tem que ficar uma luz amarela ali, um alerta aceso na cabeça do consumidor quando se solicitar qualquer tipo de informação que não esteja disponível. Então, senhas, códigos. Na questão do WhatsApp, Douglas, tem ali, olha, você vai receber, né, às vezes estão falando contigo por ligação, por WhatsApp, você vai receber por SMS um código, por favor me informe que é para validar, não é, esta nossa conversa, às vezes envolvendo até questão da Covid, vacinação, pandemia. Eu ia falar disso. Não há escrúpulo, Douglas, não há filtro, não há limites. O que o destinatário aqui, seja consumidor, contribuinte, tem que ficar esperto? Faça ele o contato, né? Seja proativo, não passivo, ali, quer dizer, me pediram a informação, eu estou passando a informação. Não. Faça você o contato. Você precisa dessa informação? Só um minuto. Desliga, liga na Caixa Econômica Federal, no teu exemplo aqui, faz contato com a Receita Federal, se certifique dessas informações. Agora, na dúvida e de afogadilho, não faça nada. É melhor você pecar aqui por um excesso e evitar uma dor de cabeça futura que depois é muito mais complicada e traz muito mais prejuízo a você, mas é muito mais complicada de se resolver. Você acabou tocando num assunto que nos preocupa muito, meu amigo Rafael Quaresma, principalmente os nossos amigos da melhor idade, que são pessoas humildes, simples, né? Ou seja, pesquisa com relação ao Ministério da Saúde, como é se você já pegou Covid, já tomou a vacina, e ao final eles falam assim, vamos mandar um código, né? E esse código o senhor entra para poder validar a pesquisa. Olha só a que ponto chega a malandragem de quadrilhas, né? Que querem justamente furtar, entrar na conta da pessoa e roubar quantias até significativas, Rafael. Olha, Douglas, eu costumo dizer o seguinte, se todo esse pessoal usasse essa inteligência para o bem, nós teríamos desbancado aqui países de primeiro mundo com muita tranquilidade. Porque é inacreditável, né, a energia que se gasta para fazer o errado, para perpetrar golpes aqui, né, praticar ilícitos. Enfim, e como você disse, não há escrúpulo, não há filtro. Então, seja a questão da pandemia, da vacina, envolvendo órgãos públicos, Ministério da Saúde, seja lá o que for. O importante é sempre estar atento a essa situação, porque o bom estelionatário, Douglas, ele envolve a sua vítima. Ele cria um ambiente propício à prática do golpe. Ele não fala, olha, eu sou estelionatário, eu quero a sua senha, por favor, me passa, né? Isso não é papel do estelionatário. O estelionatário tem uma boa conversa, uma boa lábia, e mais do que isso, os golpes hoje estão cada vez mais sofisticados. Eu vou te contar um aqui muito rapidamente de uma consumidora, esse é um caso real, um patrocinado pelo escritório, mas de uma consumidora que recebeu a ligação de um banco dizendo que estavam tentando fraudar a conta dela. Ela, desconfiada, Douglas, desligou a ligação, que era uma ligação recebida do celular dela, fez a ligação do telefone fixo para a agência, recebeu a informação da agência, que era para ligar no número que está no verso do cartão, ela o fez, e o telefone dela estava grampeado. O telefone dela, essa ligação que ela fez, caía numa central que era falsa, mas que tinha até a trilha sonora do banco. Como o consumidor desconfiar que isso que não é com o banco que ele está falando? Então, são situações, esses golpes estão cada vez mais sofisticados. Por isso que todo cuidado é pouco. E evitar, claro, estas transações que são feitas por meio eletrônico, por canais que você não está habituado. Então, SMS, WhatsApp, telefone mesmo, evite, né? Mantenha ali o seu aplicativo no celular, no computador, verifique esse código e evite o celular, né? Falei aqui do celular, mas é o computador, porque hoje os aplicativos no celular são uma porta de entrada para que a pessoa mal intencionada consiga praticar golpes, às vezes em 5 minutos. Acabou a saidinha bancária, o sequestro relâmpago, porque hoje você faz tudo pelo celular da vítima, né? Então, é muito complicado. Rafael, um outro aspecto também, eu acho que esse é um aspecto mais importante, é com relação ao Pix.
está dando uma grande dor de cabeça, pessoas que estão sendo vítimas de sequestro relâmpago, uma decisão aí por parte do Banco Central de diminuir, né, o valor de transação das 20 até as 5 da manhã, que sinceramente isso não é uma alternativa, só vai fazer com que a pessoa fique mais tempo sequestrada, ou seja, que é mais tempo que a vítima fique em poder desses malfeitores, desses crápulas, desses marginais, né? O próprio Fernando Capês, da Fundação Procon, está batendo duro para que haja uma ação maior do Banco Central, mas enquanto não se resolve e entra num acordo, né, quem acaba sendo lesado é justamente a população. Eu não sei se você tem exemplos no teu escritório e como que nós devemos proceder de algo que deveria facilitar o nosso dia a dia, mas para algumas pessoas acaba se tornando uma dor de cabeça. E para complementar, Rafael, eu vejo em alguns locais públicos, por exemplo, supermercados, pague com auxílio emergencial ou Pix. Eu fico imaginando aquela pessoa no caixa, oi querida, quanto que deu? R$75. Eu vou passar um Pix. Me diz uma coisa, qual é o Pix aqui de vocês, do supermercado? E tem uma fila, tem alguém do outro lado, essa pessoa sai do supermercado com as suas compras. Bom, o resto você imagina o risco que essa pessoa, por exemplo, poderia estar correndo, Rafael. Sem dúvida. Aliás, você tocou num ponto aqui interessante, né? Primeiro, essa postura da Fundação Procon do Estado de São Paulo, o Fernando Capês vem realmente batendo duro nesse tema, né, em relação ao Pix, porque houve, Douglas, uma descaracterização, desvirtuamento ali do Pix, né? A ideia era que estas transações instantâneas fossem limitadas a valores módicos. Era, na verdade, para incluir pessoas que não faziam TED, DOC, né? E a tarifa praticada pelas instituições para TED e DOC, muitas vezes inviabilizava. Você pagava R$30, R$25 de fatura, de tarifa, para uma transação de R$10, de R$50, de R$40, era um disparate. Então, para transações pequenas, o Pix tem a sua razão de ser. O problema é que se alargou demais pela praticidade. Para todos aqui, vamos dizer isso, a praticidade não é só do consumidor. Então, se a praticidade não é só do consumidor, beneficia também o fornecedor, no caso, as instituições financeiras, é natural que elas sejam chamadas à responsabilidade. Mas quando a gente fala de beneficiar a instituição financeira, você tem aqui redução de custos, maximização de lucros. O Código de Defesa do Consumidor, Douglas, trabalha uma teoria que é a chamada teoria do risco da atividade. Tem súmula do Superior Tribunal de Justiça 479 que fala que os bancos respondem objetivamente pelas falhas nos serviços que prestam. O Pix, disponibilizado por eles, interessante para eles também, não pode ser absorvido o prejuízo só pelo consumidor. Então, o que se tenta, obviamente, é conscientizar da melhor maneira para que o Pix volte a ser o que foi pensado na origem. Agora, concordo contigo, não faz sentido você limitar das 20 às 5, porque nesse período você só agrava a situação daqueles que são vítimas, né, de sequestro, de alguma coisa nesse sentido. E atribuir responsabilidade aos bancos. Os bancos são os que mais lucram no nosso mercado, no nosso sistema. Então, obviamente que estes custos, estes riscos, devem ser passados a ele. Eu não estou dizendo aqui que o banco sempre será responsabilizado, mas há muitos casos em que se verifica, sim, responsabilidade aos bancos, até por uma falha no serviço que eles prestam. Rafael Quaresma, um outro aspecto também, a vulnerabilidade, porque todo mundo sabe que essa operação é feita através do celular. Então, o motorista de aplicativo, ele é obrigado a ter o seu aparelho para justamente saber o percurso do usuário, né? Dão alguma alternativa, como alternativa, deixe um telefone antigo que você não usa na sua casa com um aplicativo do banco. Não ande com ele no dia a dia. Mas, pô, como é que você vai explicar isso se de repente você é assaltado, né? Se de repente você é vítima de sequestro, não tem esse aplicativo. Tem sim, então me dá outra coisa, então me dá aliança. Olha só que ponto que nós estamos chegando. E tudo isso, não sei se você concorda comigo, agravado, potencializado em plena pandemia, Rafael. Eu concordo, Douglas, até porque, como a pandemia mudou hábitos da população, de todos nós, consumidores, ela mudou o hábito também dos meliantes, né, dos bandidos. Então, no período de lockdown, quando tinha aquelas restrições mais severas, como não havia fluxo de pessoas nas ruas, era difícil, né, praticar o assalto ali
os crimes mais convencionais. Então, houve uma migração também em relação Sim. à prática de crimes. E, obviamente, se viu ali que é muito mais rentável, muito mais vantajoso para o mal intencionado estes novos crimes, né? Estes crimes eletrônicos. Recentemente, a Polícia Civil aqui de São Paulo, né, e o meu amigo lá, o delegado Lara, que faz um trabalho brilhante à frente da Polícia Civil, fez uma operação chamada Ponteiro, se não me falha a memória, para desbaratar quadrilhas que não apenas trabalhavam a questão do Pix, como esquentavam dinheiro em outras contas. Então, pessoas eram aliciadas, você não precisa fazer nada. Você só precisa passar aqui os seus dados, a gente se conta que a gente vai colocar um dinheiro, um exemplo, R$1.000, você fica com 200 e devolve 800. E a pessoa faz, meu Deus do céu, a pessoa não sabe que isso é errado, quem que vai dar R$200 ali para ela a troco de quê? Então houve uma migração e obviamente que esta facilidade tecnológica, como você bem disse, potencializou estes crimes, a prática destes crimes ficou mais fácil e infelizmente altamente rentável aos bandidos. Bom, amigos, vamos fazer o seguinte, antes de chamar o intervalo comercial, eu quero, óbvio, chamar o meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olá, Celso! Olá, Douglas! Hora geral, tempo instável, hein? Frente fria chegando, avançando, provocou muito temporal, tempestades no Paraná, ventos fortes durante o dia já chegaram a São Paulo e a chuva tão aguardada no interior vai acontecer de forma expressiva. Mais expressiva ainda no litoral, porque parte da frente fria sai para o oceano. As áreas de instabilidade se somam a tudo isso, linhas de chuva se formam sobre o estado de São Paulo e vai continuar essa instabilidade no fim de semana. Sexta, sábado, domingo de tempo instável, começa segunda-feira também, é chuva a qualquer momento e pode chover forte. Tomara que não aconteçam problemas, mas as chuvas serão fortes com trovoadas em vários momentos do final de semana. Frente fria, áreas de instabilidade, tempo para guarda-chuvas e precaução. Tempo de você ver aqui o Hora Geral, sempre com o Douglas Gonçalves. Um abraço! Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente continua conversando com Rafael Quaresma, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Lógico, ainda tem muita coisa para a gente conversar, mas depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral.